Bom, senhoras e senhores, agora para mediar o painel sobre formação dos profissionais da primeira infância, ela que é consultora na área de educação infantil para a Fundação Maria Cecília, Beatriz Ferraz. E as painelistas: Sara Araújo, do Instituto Politécnico de Porto, Patrícia Albieri Almeida, da Fundação Carlos Chagas e Ana Chiesa, da Escola de Enfermagem da USP. Pois bem, então, com a palavra a moderadora Beatriz Ferraz. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada. Gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui hoje com vocês, fazendo a mediação dessa mesa com profissionais tão relevantes no tema da formação dos profissionais na primeira infância. Esse é um tema de grande relevância em relação ao nosso marco legal da primeira infância, considerando que ele estabelece como prioridade a formação dos profissionais da nossa primeira infância. Também de grande relevância se a gente considerar o momento das ações aí das políticas públicas no nosso país, né? Na área da educação, a gente está nesse momento construindo a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, e a partir da finalização e homologação desse documento, é muito importante que a gente fortaleça um debate qualificado com relação às mudanças que serão necessárias, tanto nas propostas como nos currículos das formações iniciais dos nossos professores, né? E também o programa Criança Feliz, como já falado pela manhã, que é um programa, né, de grande impacto em termos de escala que ele vai ter, estamos falando, né, de alcançar 4 milhões de crianças. Então, a gente tem um desafio grande que é a formação dessa rede de profissionais que farão as visitas domiciliares, né? Então, temos muito aí a aprender hoje com as nossas convidadas, e para essa conversa, então, a gente conta com a Sara, com a Patrícia e com a Ana Chiesa. Vamos começar primeiro com a Sara. A Sara é Saras Barros Araújo. Ela é professora do Instituto Politécnico do Porto, onde coordena um mestrado em educação pré-escolar. Possui licenciatura e mestrado em psicologia pela Universidade do Minho e doutoramento em estudos da criança pela mesma universidade. É ainda membro e coordenadora por Portugal do Grupo de Interesse Especial Nascimento aos 3 anos, da Associação Europeia de Pesquisa Educacional na Primeira Infância. Bem-vinda. Olá, boa tarde a todas e a todos. Os meus parabéns e o meu agradecimento pelo convite à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, cujo trabalho tão meritório já tem ecos em Portugal, felizmente. É um prazer também estar a falar numa mesa dedicada à formação de profissionais para a educação da primeira infância, que é uma área que me é particularmente cara e que ocupa muito do meu tempo e da minha motivação. Também gostaria de agradecer não só o convite, mas o grande empenho desta equipa, que desde agosto entrou em conversações comigo, o grande empenho, a imensa simpatia, o acolhimento que fizeram aqui em Recife. Muito obrigada à equipa, tem sido efetivamente um prazer trabalhar convosco e dialogar convosco para concretizar esta minha presença aqui. Eu venho falar-vos então da formação de educadores de infância em Portugal. Aqui no Brasil penso que diria professores da educação infantil. E venho falar-vos muito particularmente sobre as mudanças suscitadas pelo processo de Bolonha na formação destes profissionais
no contexto europeu e em Portugal muito particularmente. Ora, uma breve síntese daquilo que eu tenho para vos dizer hoje. Eu vou começar por tecer algumas considerações à laia de contextualização relativamente ao processo de Bolonha, uma pequena contextualização a nível europeu e depois também uma breve contextualização ao nível português. Depois caracterizar o modelo atual de formação de educadores de infância em Portugal. E passarei depois, que é a componente mais prolongada da minha intervenção, a fazer uma leitura crítica deste novo modelo de formação inicial de docentes para a educação de infância, salientando algumas das suas vantagens, alguns dos seus aspectos positivos, mas também salientando algumas fragilidades que temos vindo a identificar neste modelo. Vou terminar, e este já é um atrevimento. A Carla falava da humildade que devemos ter quando apresentamos recomendações para um país tão grande. Portanto, eu deixarei aqui algumas recomendações e um último apelo a partir da experiência portuguesa. Começo então com alguns dados relativos à Declaração de Bolonha, que no nosso país despoltou aquilo que passou a ser conhecido como o processo de Bolonha. Ele teve início em junho de 1999, portanto já há alguns anos, e iniciou-se exatamente com a assinatura por parte de 29 Estados europeus da designada Declaração de Bolonha. Naturalmente, o Estado português foi um dos Estados que foram inicialmente signatários desta declaração. E o grande objetivo era, de facto, a criação de um espaço de ensino superior europeu, que congregasse estas várias diferenças que existem. Portanto, estamos a falar de diversos países com culturas distintas, histórias longas e, portanto, diferenças também acentuadas ao nível da formação de professores e educadores de infância. E, portanto, a ideia era harmonizar estas diferenças, mas era também, digamos, tornar este espaço de ensino superior mais competitivo e mais atrativo. Portanto, no fundo, também uma grande intenção de promover a coesão europeia através de aspectos tão relevantes quanto o conhecimento, a mobilidade, que é uma das ênfases neste processo, e também a empregabilidade dos diplomados europeus. Então, o que é que era pedido aos Estados signatários? É que, de facto, se comprometessem a uma alteração, que às vezes foi, de facto, uma alteração de fundo, aos seus sistemas de ensino superior nacionais, quer do ponto de vista da organização, da sua estrutura, mas também um pouco mais fundo, ao nível dos métodos utilizados e ao nível também conteudal. Ora, em Portugal, esta alteração começou de uma forma mais formal em 2005, com este Decreto-Lei 42 de 2005, que, no seguimento da proposta de Bolonha, vai traçar 4 princípios estruturantes para concorrer para a criação deste espaço de ensino superior europeu. Então, uma estrutura de 3 ciclos de formação, licenciatura, mestrado e doutoramento, que aliás já tínhamos anteriormente em Portugal, a organização curricular por unidades de crédito, os designados ECTS, nós vamos ver um pouco a seguir o que é que isto quer dizer precisamente, unidades de crédito transferíveis, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional. Portanto, encontrar um sistema que permitisse, de facto, a permeabilidade entre diferentes Estados europeus. Depois, os graus académicos também intercompreensíveis e harmonizados, portanto, comparáveis. E a criação de instrumentos de mobilidade para os estudantes europeus, quer durante a formação, mas também depois com estágios em diferentes países após a formação. Ora, temos então aqui nesta figura aquilo que é a grande transformação na formação de educadores de infância, e é sobre isto que vou agora incidir particularmente a minha intervenção, suscitada pelo processo de Bolonha. Só para terem um termo de comparação, o que tínhamos anteriormente
entre 1986 e 1997, era já uma formação de nível superior, que nós designávamos o bacharelato em Educação de Infância, com a duração de 3 anos, num modelo que designamos integrado e completamente específico à educação infantil. Tivemos depois, durante 10 anos, entre 1997 e 2007, e trouxe aqui essa componente para terem realmente uma percepção da grande mudança, uma licenciatura em Educação de Infância, já de 4 anos, ainda no modelo integrado e ainda com uma forte ênfase, ou melhor, uma ênfase integral na formação para a profissionalidade específica na educação de infância. Uma das maiores alterações do processo de Bolonha, que foi aqui iniciado ao nível da formação de professores e educadores de infância com o Decreto-Lei 43 de 2007, que estabelece o regime jurídico, o novo regime jurídico de habilitação profissional para a docência, é a transição de um modelo integrado para um modelo sequencial ou bietápico. Como poderão observar, temos então agora, e este é o modelo atual, uma licenciatura em Educação Básica, com a duração de 3 anos, 187 ES, portanto 60 ECTS por ano, e esta é a formação de base para todos os docentes, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, passando naturalmente pelo ensino básico. Todos os docentes têm esta base comum de formação. E, portanto, passamos a ter durante 3 anos uma mudança desde uma formação que era feita na especificidade para uma formação que é feita de forma a albergar, digamos assim, necessidades formativas de um leque muito mais amplo ao nível da docência. Outro aspecto a ressalvar é que é uma licenciatura, portanto são 3 anos, altamente focalizados nos conhecimentos necessários para a docência em determinadas áreas e domínios de conteúdo ou disciplinas. 125 destes 180 créditos têm que estar associados a unidades curriculares dentro de grandes campos como são o português, a matemática, as ciências naturais e a história e a geografia de Portugal e as expressões. E, portanto, uma forte centração no conhecimento científico e no conhecimento disciplinar. E temos depois os mestrados, que são mestrados profissionalizantes. Quero deixar desde já aqui uma ressalva. Não é possível estar habilitado para a docência na educação de infância sem ter completado um mestrado. A educação básica não é suficiente, este grau não é suficiente. Um educador de infância pode ser profissionalizado através de um destes 2 mestrados. Ou um mestrado em educação pré-escolar, muito específico à formação 06 anos, que começou por ter 2 semestres de duração, 1 ano. Entre 2007 e 2014 teve 1 ano de duração. E depois, em 2014, houve uma nova reformulação ao regime jurídico e passamos a ter mais um semestre de formação. Portanto, neste momento, neste mestrado, nós contamos com 1 ano e meio de possibilidade para fazer a formação na especificidade. Mas um educador de infância pode optar, esse projeto vocacional pode ser concretizado no mestrado em Educação Pré-Escolar e ensino do primeiro ciclo do ensino básico. Ou seja, é o que nós designamos um mestrado de dupla titularidade, nós chamamos-lo carinhosamente o pré-PRI, porque tem uma designação bastante longa, e habilita então para a docência na educação de infância, mas também no primeiro ciclo do ensino básico, portanto, os professores do primeiro ciclo, professores primários. Teve a duração de 3 semestres durante 7 anos e a partir de 2014 passou a ter uma duração de 2 anos. Portanto, também houve um aumento de 1 semestre. Ora, enquanto que a educação básica tem aqui uma forte ênfase na componente disciplinar,
Os mestrados, por inerência, têm uma ênfase muito forte nas didáticas específicas da área da docência e uma ênfase ainda mais forte, ainda mais robusta, no estágio, naquilo que a lei designa a prática de ensino supervisionada, que corresponde nestes mestrados a cerca de 50% do trabalho do aluno. Ora, fazer uma leitura crítica do processo de Bolonha não é fácil por duas razões. Em primeiro lugar, porque os diplomados que foram diplomados por este novo modelo não entraram ainda em grande número no sistema, os que o fizeram estão no sistema há pouco tempo e, portanto, a comparação deste ponto de vista não é fácil de ser feita. Outro aspecto que torna mais complexa esta leitura crítica tem a ver com a inexistência, até ao momento, de um estudo verdadeiramente rigoroso e profundo que nos permita compreender o alcance destas mudanças, se foram no sentido positivo e capacitante dos profissionais ou se de alguma forma já trouxeram algum prejuízo a uma formação integrada e na especificidade que tínhamos anteriormente. Apesar de tudo, nós temos a ação de uma agência independente, a A3ES, a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que tem desde 2007 um importantíssimo trabalho de avaliação e acreditação dos cursos. E, portanto, é uma agência que tem vindo a acompanhar, não há nenhum curso em Portugal que possa funcionar sem o aval desta instância independente e, portanto, ela tem garantido, tem zelado pela qualidade e tem, de facto, deixado recomendações de relevância às instituições, quer na formação de docentes, mas naturalmente, em todas as formações que em Portugal se fazem ao nível do ensino superior. O que eu trago aqui são aspectos positivos e fragilidades que têm vindo a público por parte de vários quadrantes e algumas destas opiniões, algumas destes posicionamentos críticos têm surgido em relatórios que estão disponíveis online para o caso de algum dia os quererem consultar, oriundos sobretudo de um órgão consultivo muito relevante que temos em Portugal, que é o Conselho Nacional de Educação. É um órgão independente também, constituído por profissionais e por representantes de vários quadrantes. É um órgão consultivo do Ministério da Educação e da Assembleia da República e que tem produzido, sobretudo nos últimos tempos, alguns relatórios relativamente à formação inicial de professores e com alguma ênfase também na formação de docentes para os primeiros anos, para o trabalho com crianças nos primeiros anos. Ora, passarei brevemente a elencar alguns dos aspectos positivos que têm sido destacados neste novo modelo de formação. Em primeiro lugar, a habilitação ao nível do mestrado. Portanto, isto coloca em pé de igualdade os docentes da educação da infância com os docentes do ensino básico e do ensino secundário. Portanto, o grau é exatamente o mesmo. Isto é relevante porque eu sei que no Brasil a situação tem contornos similares. Nós temos uma imagem fragilizada deste grupo profissional em Portugal, um pouco por toda a Europa também. E, portanto, esta habilitação sendo a mesma, isto tem repercussões positivas do ponto de vista da valorização do estatuto socioprofissional dos educadores de infância e, naturalmente, também um robustecimento da sua identidade profissional. Na Europa, esta é uma situação muito invulgar. Nós temos grandes diferenças ao nível da formação de educadores de infância. Nós temos ainda países da União Europeia que fazem esta formação ao nível secundário superior, como a Eslováquia ou a República Checa, e depois temos países como Portugal e França que a fazem já ao nível do mestrado. De qualquer forma, gostaria de salientar que a situação mais típica é de que esta formação seja feita ao nível superior, com uma licenciatura de 3 ou 4 anos. E que mesmo estes países que ainda a fazem ao nível secundário superior estão a empreender esforços para que ela se transforme rapidamente, até porque é um incentivo forte, por exemplo, da União Europeia ou da OCDE, de que a qualificação ao nível superior é a qualificação desejável para estes profissionais.
Outros aspectos positivos que têm vindo a ser identificados no modelo é o reforço da formação científica de base dos professores, sobretudo na licenciatura em Educação Básica, embora isto tenha um revés, tenha um outro lado da medalha que eu também vou trazer aqui, e também o reforço da continuidade educativa. Um aspecto relevante tem sido a configuração dos apoios durante o estágio. Tem sido enfatizada a necessidade de promover processos de investigação que permitam no estágio, ao estagiário, de forma acompanhada, articular a teoria e a prática, que é um dos problemas perenes da formação dos professores. É como é que nós conseguimos fazer de uma forma que seja efetivamente real, concreta e benéfica para a aprendizagem profissional, esta articulação entre a teoria e a prática, e muitas vezes entram também aqui os valores e as crenças, se nós tivermos uma abordagem mais praxeológica à aprendizagem profissional. A possibilidade de escolhas vocacionais mais tardias, porque de facto o perfil é escolhido após a licenciatura em Educação Básica, e depois o envolvimento em programas de mobilidade internacional. Os nossos estudantes podem fazer mobilidade em vários países europeus durante um semestre ou um ano, e isso tem sido equacionado como relevante na sua formação, não só profissional, como cultural, pessoal, tem sido valorizado de facto. Também há algumas fragilidades que são reconhecidas ao modelo. Em primeiro lugar, devo dizer, há uma discrepância, desde logo, entre a designação do mestrado, de ensino pré-escolar, e aquilo que nós efetivamente fazemos lá dentro. A educação pré-escolar em Portugal diz respeito à educação e cuidados entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória. E, naturalmente, esta designação do mestrado deixa de lado 3 anos fundamentais, que são os anos da creche. Até aos 3 anos há aspectos relevantíssimos do desenvolvimento da formação da criança que ficam de lado nesta designação. E é uma designação que acaba por perpetuar a omissão que nós temos na nossa lei de bases do sistema educativo, que ainda não integra os 3 primeiros anos como anos declaradamente de educação. Depois temos um segundo aspecto crítico, que é a tendência para a academização da formação de professores. Este é um termo que eu estou a pedir emprestado a um grande amigo e mentor, João Formosinho, que fala desta tendência de subordinação das instituições que são identitariamente de formação de docentes, de subordinação às lógicas tradicionais do ensino superior, que, entre outras coisas, são caracterizadas por elevados níveis de territorialização disciplinar, de fragmentação disciplinar, o que torna bastante difícil perante uma cultura profissional, a dos educadores de infância, que exige elevadíssimos níveis de integração e de interface. Integração de diferentes dimensões da pedagogia, integração de diferentes áreas e domínios de conteúdo e, naturalmente, transversalmente, a integração da teoria e da prática. A localização do estágio no final da formação, como eu vos dizia, ele está localizado ao nível do mestrado. O que é que faz é que durante 3 anos praticamente não há experiências de observação e cooperação em contextos e muito menos em contextos de educação de infância. O que quer dizer que tudo o que sejam as possibilidades de formação, de articulação teoria-prática, de investigação praxeológica, ficam situadas numa fase numa reta final da formação. E vou lembrar aqui, por exemplo, o modelo finlandês, que tem sido reconhecido como de grande qualidade exatamente porque introduz os processos de investigação como sustentáculo da articulação teoria-prática, mas falo segundo 2 princípios. Em primeiro lugar, o estágio começa desde muito cedo na formação e há, ao longo da formação, uma integração muito sistemática da teoria educacional, por um lado, e da prática pedagógica. Eu tenho 1 minuto? Tenho 1 minuto? Então vou já passar para o remate final. Ora, como eu vos dizia, estas recomendações
deixem-me dizer que são dadas de uma perspectiva muito humilde, de um país que também está a caminho. De facto, alguns de nós consideram que esta mudança não foi positiva para a formação de educadores de infância. Mas há aspectos positivos, como a habilitação ao nível do mestrado. De facto, há elementos que não podemos desvalorizar neste novo modelo. Mas gostaria então de ter o atrevimento de vos deixar algumas ideias-chave. Em primeiro lugar, a relevância da formação ao nível superior. Nós fazemos lá há 30 anos em Portugal, é uma tendência europeia muito forte e, portanto, creio que seria relevante. Eu sei que no Brasil se confrontam com alguns dilemas a este nível, mas de facto é uma tendência muito forte. Mas não pode ser uma formação qualquer, não é? Essa é a questão. Tem de ser uma formação, neste caso, orientada por um perfil de desempenho profissional. Claro, nós temos perfis de desempenho profissionais estabelecidos desde 2001. Creio que neste momento alguns de nós consideram que já mereceriam uma revisão, mas ele tem orientado os processos formativos. Portanto, o que eu estou de facto aqui a incentivar é uma formação que se dirija à profissionalidade específica da educação de infância. É uma cultura muito específica, muito idiosincrática e, naturalmente, a formação tem que se dirigir àquilo que efetivamente é necessário que um educador de infância faça junto das crianças, junto das famílias, junto de outros profissionais. Temos falado aqui muito da colaboração intersistémica com outros profissionais, junto das comunidades. É um trabalho muito exigente e a formação deve ter uma sensibilidade muito forte a esta profissionalidade específica. Também a incidência numa lógica de formação profissional e não numa lógica academizante, não numa lógica de fragmentação disciplinar que torna extremamente difícil a transformação do conhecimento disciplinar em conhecimento praxeológico, em conhecimento articulado e, portanto, nós temos no ensino superior muita tendência de territorialização disciplinar que, de facto, acaba por prejudicar em muito esta formação. Eu sei que aqui na vossa licenciatura em Pedagogia também há alguns destes fenómenos, também tem, como nós na licenciatura em Educação Básica, uma formação muito lata para diferentes níveis, diferentes disciplinas, diferentes funções. Portanto, naturalmente, que nesta formação, pelo menos em Portugal, o domínio profissional que surge mais fragilizado é a educação de infância, é este que surge mais perturbado na sua formação. E, finalmente, este é um apelo, que as modificações que sejam feitas sejam amplamente participadas num ethos democrático. Uma das grandes críticas em Portugal a Bolonha foi exatamente o facto de ter sido uma mudança por decreto. Uma mudança top-down, uma mudança orientada pelas diretrizes supranacionais da União Europeia. E isto acaba por trazer consequências, porque temos países muito diferentes. Não é por acaso que a uniformização de graus de que eu vos falava anteriormente não foi feita, porque há resistências que naturalmente surgem a partir de histórias da cultura europeia, que é uma cultura que é constituída exatamente pela pluralidade e pela riqueza de diferentes histórias, de diferentes tradições. E, portanto, a ideia é que, numa matéria tão relevante em termos de toda a sociedade, isto tem vindo a ser evocado aqui permanentemente, de facto, a participação dos cidadãos e das cidadãs destas decisões de fundo, numa matéria que constrói a sociedade, como já foi aqui referido, exige, de facto, amplas participações e um ethos democrático muito forte. Tentem evitar, de facto, aquilo que aconteceu em Portugal, de uma mudança orientada externamente, porque podemos não ter as consequências mais favoráveis. Muito obrigada pela vossa atenção.